Olá pessoal, estamos de volta para mais um bate-papo aqui no seu canal TI Sem Censura. Seja muito bem-vindo, e eu gosto de frisar, não importa a idade que você esteja, a fase da vida que você está vivendo, se você se interessou por programação, gostou, acha que vale a pena, vamos junto, porque eu tenho certeza que é muito fera esse processo. Bom pessoal, hoje eu vim comentar aqui um assunto que para mim é muito importante, porque na verdade eu analisando aí a minha trajetória no estudo da programação, eu acabei cometendo alguns erros graves que fizeram com que eu demorasse um tanto mais para dar uma engrenada aí na carreira, dar uma engrenada mesmo aí no conhecimento da programação, de forma que ela se tornasse realmente útil na minha trajetória, tá? Então assim, eu acredito muito que a programação é capaz de transformar a vida, porque ela abre portas para N processos profissionalizantes, só que a gente precisa ser um pouco inteligente até para estudar. A programação em si só é uma ideia de lógica, né? A principal base da programação é a lógica. E muitas vezes a gente acaba, por ansiedade, por informações equivocadas, a gente acaba não sendo tão lógico na hora de estudar programação. Então hoje eu queria trazer aí alguns erros que eu cometi, para que talvez vocês não cometam, né? E vá mais rápido, avancem mais rápido na sua trajetória. Beleza? Vamos lá! Os erros de programação que você não deve cometer, não os erros de programar, mas os erros que você não deve cometer ao estudar programação. Gente, então, o primeiro ponto básico, eu já falei lógica. Quando você começa a entrar em contato com o mundo da programação, principalmente se você não for de uma área acadêmica, se você começar a estudar por conta própria, e mesmo aqueles que vão para a área acadêmica, muitas vezes desprezam a tal da lógica de programação. Pelo próprio sentido de ansiedade, a gente acha que já sabe pensar e você quer codificar, você quer fazer as coisas através do código e você não estuda o processo do raciocínio lógico, que costuma ser a primeira matéria dada nos cursos aí de sistemas para a internet ou de programação, quando se trata de qualquer nível superior na área de programação de computadores, ciência de dados, e aí vai, né, ciência da computação. Você precisa ter uma lógica de raciocínio. E essa lógica, ela é importantíssima, você vai sentir isso muito depois. Porque muitas vezes você aprende determinados códigos ali, determinados estrutura de dados de um determinado programa, de uma determinada linguagem, de um determinado framework, mas de uma forma muito travada, de uma forma muito restrita. Assim, tentando dar um exemplo básico, você entende, por exemplo, como funciona um for na programação, né? Um for in, né? Percorre um array e vai demonstrando dado por dado, ou pegando dado por dado. Só que você não consegue ter aquela noção de quais os lugares que realmente eu posso usar aquilo, quais as perguntas que eu devo fazer antes de usar aquilo, né? Você vê num curso lá o cara programando, aqui eu usei for, aí você fala, quando eu preciso mostrar determinadas palavras dentro do array eu vou mostrar for. Mas assim, entender, perguntar assim, qual a importância do for nesse momento, quais a sequência que ele pode mostrar, eu consigo alterar essa sequência? Será que além do for existe realmente um modo de fazer isso sem o for? E essas perguntas, quando você começa a fazer ali no início, você cria um processo mental de lógica de raciocínio muito amplo. E aí você vai pegar uma determinada modelagem do sistema, você já vem ali um processo de pensamento. Aqui eu posso extrair os dados assim, apresentar aqui. Ali eu vou usar um map, porque vai percorrer os dados, mas já vai gerar um determinado resultado. Por que eu preciso gerar esse resultado?
a geração desse resultado é realmente importante, ou eu posso pegar o dado seco aqui e ali na frente eu faço ele um a um a transformação. Por que é melhor transformar agora? Por que é melhor não transformar? Então são perguntas que vão sendo processadas na mente da gente quando você tem uma boa lógica de programação com muito mais fluidez. E isso gera um nível de criatividade para modelar sistemas impressionante. Então assim, gente, é bater mesmo, né? Pensar ali, if, else, se, não, se. Essa questão de ir metodizando métodos de pensamento para que depois ele se transforme em automático na sua cabeça, né? Então a lógica de programação, né? Existem estruturas de raciocínio dentro da lógica de programação que devem ser muito bem assimilados para que você não se limite na hora de programar. Muitos programadores ficam presos a determinadas estruturas e têm dificuldade de avançar porque compreenderam um pouco todo o universo ali de lógica que existe, que pode ser utilizado no mundo da programação. Então não deixe de aprofundar em lógica e programação. Outro erro que eu cometi, e é muito comum hoje em dia, né, muito fácil cair nesse erro, que é deixar de aprofundar na linguagem de programação. Porque você estuda hoje um pouco de JavaScript, por exemplo, e bem pouco mesmo, através de um framework bom como o Vue.js, como o AngularJS, como o React.js, que está muito em ascendência hoje em dia, e qualquer framework aí que pode ser um framework para back-end, como Nest.js, e você já acha que está sabendo a linguagem, porque o framework ele já abstrai tanta coisa ali que você já começa a conseguir fazer muita coisa. Mas isso também é extremamente limitante, porque muitos detalhes até do entendimento do framework vai ser muito mais fácil quando você compreende a linguagem profundamente, quando você compreende todos os recursos que a linguagem tem, porque aí você vai entender claramente o que o framework está abstraindo, o que ele está facilitando para você, mas você já tem um entendimento muito grande do que você pode fazer, o que a linguagem te traz de conteúdo, né, de recursos para você realizar determinadas tarefas, e aí fica muito mais fácil de você compreender. Se você for um tanto dedicado e tiver tempo, eu até aconselho que você estude bastante a linguagem C, por exemplo, C++, para depois ir para uma outra linguagem como a linguagem JavaScript, ou a linguagem PHP, ou a linguagem Java, porque aí você também vai ter o conhecimento de bases ali da programação, de como tudo se iniciou, como se surgiu os primeiros pensamentos, e vai deixar de mão de todas as abstrações. Mas se ficar difícil e você não tiver nem tempo para aprofundar nas linguagens C e C++, para ter um conhecimento aí dessas bases, que é até o que é proposto nas faculdades, só que passa tão rápido na faculdade, né? Ninguém aprofunda em C. Se você não tiver tempo para isso, pelo menos a linguagem de escolha da tua preferência inicial, você aprofunde mesmo, que você saiba fazer tudo ali, né? No caso do JavaScript, como é uma das que eu escolhi, né? O chamado Vanilla JavaScript, né? O JavaScript de raiz, né? Você saber ali tudo que a linguagem faz sem precisar de framework. Isso ajuda de forma extraordinária. Depois você vai saber usufruir do framework com muito mais competência, com muito mais fluidez. Tá, pessoal? Então, não deixe de aprofundar na linguagem. Não pule demais de linguagem em linguagem. Eu comecei a aprender JavaScript, mas estão falando tanto do Python, eu vou aprender o Python. Mas vou aprender o Java. Mas agora tem o Dart lá no Flutter. Mas também tem a linguagem C que eu preciso. E tem a outra. Agora surgiu o Golang. Não que seja ruim aprender todas as linguagens.
é que para você dar uma deslanchada, principalmente nos primeiros anos, seja bom mesmo em uma. Porque todas essas linguagens hoje têm campo. Se você gostou de uma, vá fundo nela primeiro. Seja campeão nela primeiro. Porque através dela você já vai conseguir fazer muita coisa. Tá? Então, aí as outras, uma outra, você vai pegando como base, né? Por exemplo, você escolheu Python, você pode pegar aí um JavaScript de leve paralelamente para você usar na programação web, né? Mas assim, aprofunda mesmo no Python. Se você escolher um Java, aprofunda no Java, porque em todas elas você vai conseguir fazer coisas incríveis. E depois sim você pode ir escolhendo outra e aprofundar em outra, até você ter umas 3, 4 linguagens que você domine razoavelmente, e sempre, geralmente, vai ter uma que você vai ser o grau mais avançado, né? Então não pule de linguagem em linguagem, principalmente no início. Seja muito bom em uma, depois seja muito bom em duas, para depois ir dando essas flutuações, né? Porque é muito gostoso flutuar. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade que eu adoro aprender coisa nova. Realmente me dá um... Nossa, me comicha por dentro querer aprender coisa nova. E eu fui muito assim. E hoje eu sei várias linguagens, mas me limitou um pouco de ser ninja em qualquer uma delas, né? A que eu tenho mais conhecimento é o JavaScript, conheço bastante de Java, mas eu conheço de Python, conheço C, conheço Go, conheço algumas outras linguagens que a gente até não lembra, mas assim, eu poderia ser muito mais profundo em JavaScript, por exemplo, muito mais profundo em Java, mas eu fiquei pulando bastante de linguagem e isso me segurou um pouco na fluidez que eu poderia ter hoje em dia em uma ou outra linguagem. Como dentro da mesma linha de raciocínio, não fique pulando de framework, né? Ah, gostei do AngularJS, vou estudar o Angular, começa a estudar. Ah, mas a turma está falando muito do React, eu pulo pro React. A turma está falando muito do Vue, que o Vue é mais fácil, pulo pro Vue e quero aprender outro. Todos esses frameworks são extraordinários e todos têm campo de trabalho, né? A não ser que uma empresa te peça para você especializar-se numa diferente do que você está indo, vá fundo que você vai estar indo. Por dois motivos. Primeiro, que qualquer um desses frameworks, desses conceituados aí, eles têm mercado de trabalho, eles conseguem fazer coisas fantásticas. Não tem nenhum absurdamente melhor que o outro. Tem mais diferenças de jeito de gostar de um jeito do outro do que falar que um é extremamente mais produtivo do que o outro. E então, uma coisa que você vai compreender, que se você aprofunda bastante num, mas bastante mesmo, aí fica bem mais fácil de compreender os outros. Porque em essência, com variações aqui e ali, a base deles são as mesmas, né? O que se propõe assim em geral tem muita coisa parecida. Então se você compreende bem um, você vai saber até questionar por que um tem isso e o outro não tem, né? Mas é preciso aprofundar bastante, né? Não pule de framework em framework, seja frameworks de back-end ou frameworks de front-end, não fique pulando de framework em framework, tá, pessoal? Aí, gente, pra gente ir terminando aqui, não subestime testes. Eu, no começo, eu via a turma falar de teste, eu achava que aquilo lá era uma perda de tempo, porque perder tanto tempo com teste. Não é perder tempo. Em primeiro lugar, se você for para uma empresa de nível razoável, de nível médio para cima, ou mesmo qualquer startup menor séria, o teste é fundamental. Então é um diferencial danado se você souber teste para o mercado de trabalho. Se você já estiver habituado com teste para o mercado de trabalho, seja um TDD, que é o Test Drive Design, né, que é design orientado a teste, ou mesmo testes unitários, que já são os testes que você faz depois que o código já está pronto, o teste de integração. Habitue a teste, porque
ele te ajuda a desenvolver o raciocínio de como fazer programação, de como a programação ser cada vez mais produtiva. Ele te ajuda nisso aí, e além dele te ajudar nisso aí, é um diferencial danado para o mercado de trabalho e também para você ter confiança no código que você fez, no código que você está entregando. Ele te ajuda no clean code, né, para trazer um código mais limpo, te ajuda em várias coisas. E aí também, gente, a única coisa que eu falo que tem que estudar paralelamente a qualquer linguagem, duas coisas que eu acho que não tem como deixar de lado, e eu deixei, fui pegar lá no meio do caminho, tive até dificuldade numa empresa que eu fui contratado, porque eu cheguei lá, tudo era base de Docker, e eu conhecia pouco de Docker ainda, tá? Então foi um processo de readaptação, de trabalho, e fui ajudado, mas doeu muito e poderia ter doído menos, né? Então, assim, Docker, esse sim você tem que ir estudando, já pegando o jeito desde o início nos dias de hoje, tá? Não dá para viver sem Docker. E Git também, né? O Git é uma coisa que não dá para viver sem Git, né? Então Docker, que é para gerar os containers aí, configurar o ambiente de trabalho, e o Git para estar fazendo os controles de versão da sua aplicação. Se você não sabe muito sobre Docker e Git, pode comentar aí abaixo, que a gente pode trazer mais explanações específicas sobre os dois, mas eu acho que a grande maioria aí já sabe razoavelmente para que serve o Git e o Docker, né, pessoal? E é isso, pessoal. Se você acha que existem outros erros que o pessoal comenta aí nessa trilha de estudar programação, deixe seus comentários aí abaixo, ajuda a gente aí nesse bate-papo, que eu vou ser muito grato aí, tá? Eu posso ter até esquecido de algo mais, mas a verdade é isso, gente. Se a gente evitar alguns erros aí, a gente pode ganhar aí 2 anos aí em termos de fluidez no mercado de trabalho, tá? Então é isso que eu queria trazer hoje aí, tá? Então, relembrando, né, uma rápida lembrão, estudo desde a lógica, estude fortemente a linguagem de origem, não pule de linguagem em linguagem, não pule de framework em framework, não deixe os testes de lado e habitue-se desde cedo com Docker e Git. Eu vou ficando por aqui, deixo o meu forte abraço e espero vocês em breve em mais um bate-papo aqui no seu canal TI Sem Censura. Valeu!